Capítulo 14. Sessões de treinamento versus reuniões semanais de apresentação zero de oportunidades. A maioria das pessoas do MMN começa assistindo a uma reunião semanal de apresentação de oportunidades. Já que é dessa maneira que entram no negócio, elas pensam que conseguir levar pessoas a essas reuniões é tudo o que há sobre o negócio. Depois de convidar um número de pessoas para uma reunião, suspendem os convites. Isso, por acharem que já tem um grupo mais do que suficiente. O que acontece? Na noite da reunião, ninguém aparece. Essa situação pode ser muito desestimulante. Uma reunião típica de apresentação de oportunidades será mais ou menos assim. Uma saia com cadeiras arrumadas como uma plateia de teatro, seja em casa ou no hotel. Um quadro negro ou um quadro branco em frente, montado num cavalete. Um indivíduo de terno fazendo uma palestra sobre a empresa, os produtos e, claro, o piano de marketing. A apresentação, na maioria dos casos, dura 1h30. Entre as 22 pessoas que comparecem, haverá 19 distribuidores e 3 novos convidados. A maioria dos que foram convidados não apareceu. O indivíduo fazendo a apresentação dirige-se aos presentes. Está falando para apenas 3 das 22 pessoas. Para o distribuidor que já compareceu a várias reuniões e presenciou muitas vezes a mesma apresentação, tudo passa a ser tédio puro. Ele tende a ficar cheio de tantas reuniões. Durante a apresentação, você fica de olho nos convidados e percebe inclinações de cabeça, um sinal positivo, enquanto o organizador fala sobre a empresa, os produtos e o piano de marketing. Com tanta linguagem corporal positiva assim, porque os convidados recusam a oportunidade quando perguntados se conseguem imaginar-se começando a trabalhar. Não faz sentido que possam gostar de tudo que viram e ouviram e, ainda assim, responder não. A razão do não é simples. Eles consideram bem-sucedida a pessoa que está fazendo a apresentação. Imaginam que, para obter sucesso, também terão de fazer apresentações. Talvez não imediatamente, mas, algum dia, terão de fazer isso, algo de que a maioria das pessoas tem mais medo do que da morte. Tem medo de se colocar na frente de um grupo e falar. Agora você pode compreender por que elas recusam a oportunidade que lhes ofereceu. A propósito, este ponto é importante. Elas disseram não à oportunidade, não a você pessoalmente. Não deixe que esses nãos o desanimem. Comprovo esse ponto quando estou dirigindo seminários. Tomo a palavra e digo, desde que meu tempo é curto, só tenho tempo para chamar uma pessoa. Os que estiverem interessados em se apresentar e dizer tudo o que quiserem durante os próximos 3 minutos, queiram, por favor, levantar a mão. Pouquíssimos, menos de 5%, fazem isso. Você deveria ver a expressão de alívio no rosto dos que levantaram a mão quando eu disse que estava apenas brincando. Conheço centenas de pessoas que podem manter uma conversa por qualquer tempo com um amigo tomando uma xícara de café. Mas essas mesmas pessoas se acovardam diante do simples pensamento de falar para um grupo. O tamanho do grupo não faz diferença. Alguns presidentes de empresas começam a suar frio ao dirigir a palavra aos colegas da diretoria ou fazer uma apresentação aos acionistas. Você gostaria de evitar esse medo enquanto monta a sua organização? Gostaria de realizar apresentações semanais de estimulantes oportunidades? Você pode. Logo que compreender como, sua organização crescerá muito mais rápido. Fazemos reunião com nossos distribuidores potenciais individualmente ou em sessões de chiado. Ver o capítulo 9. Apresentação num guardanapo N08. Preferimos nos reunir com eles em um restaurante em 1 hora de pouco movimento. Sugerimos aos nossos convidados que tragam um gravador de fita. Eles podem usá-lo para, mais tarde, revisar a apresentação ou como ferramenta para ajudá-los a patrocinar seus amigos. Prefiro sempre que tenham lido este livro, Como Construir uma Organização de Marketing Multinível e Grande e Bem-Sucedida, antes de me encontrar com eles. A leitura poderá poupar-lhes bastante tempo. Se eles já sabem como dirigir antes de você se encontrar com eles, torna-se mais fácil ajudá-los a escolher um veículo. Consulte a apresentação num guardanapo N03, no capítulo 4. Após alguns minutos de conversa descontraída sobre os benefícios do MMN, diga-lhes que gostaria de fazer uma apresentação de 20 minutos sobre sua empresa, produtos e piano de marketing. Já que você anunciou que vai levar apenas uns 20 minutos, isso implica que qualquer pessoa poderia aprender a fazer uma apresentação nesse espaço de tempo. Além do mais, antes de aprendê-la,
tudo o que terão de fazer é passar a fita para os amigos. Se você precisar de 1 hora e meia para apresentar a empresa, produtos e plano de marketing, pode tornar-se seletivo demais com as pessoas com quem vai marcar as reuniões. Quantas demonstrações de 1 hora e meia você é capaz de fazer? Quando consegue reduzir a 20 minutos, você poderá ser produtivo durante um intervalo para o café ou fazer umas 2 apresentações durante a hora do almoço. Eu dividiria a apresentação de 20 minutos da seguinte maneira: 3 minutos para falar sobre sua empresa, 7 para conversar sobre os produtos e distribuir algumas amostras. Reserve algo como 10 minutos para explicar o plano de marketing. Divida o plano total de marketing em várias partes. Na maioria dos casos, você não vai precisar explicar as últimas partes para conseguir que seu candidato dê a partida. Lembre-se, ele assumiu o compromisso de voltar à escola durante 5 a 10 horas por semana, a fim de aprender o negócio. Na primeira reunião, não tente ensinar tudo o que ela vai aprender nos 6 meses seguintes. As 2 palavras mais importantes em MMN são patrocinar e ensinar. A palavra menos importante é vender. Vender deve ser sempre substituída por compartilhar. Em seguida, as 3 palavras mais importantes são expor, envolver e aperfeiçoar. Em primeiro lugar, você expõe a uma pessoa a sua empresa. Em seguida, consegue que ela fique envolvida durante 5 a 10 horas por semana, durante os 6 meses seguintes. Seu conhecimento e sua motivação sobre a meta a ser alcançada no negócio serão aperfeiçoados enquanto ela prosseguir. Ela pode entrar pensando em ganhar os $300 ou os $500 mensais adicionais, mas, após se envolver durante 6 meses, seu pensamento será provavelmente aperfeiçoado para um rendimento de vários milhares de dólares mensais. Se o candidato potencial esquecer o gravador, use o seu e dê-lhe a fita quando terminar. A exposição. Ao iniciar a apresentação de 20 minutos, peça-lhe que escreva as perguntas que lhe possam ocorrer e explique que as responderá quando terminar de falar. Explique que, se tivesse de responder a perguntas durante a apresentação, não poderia limitá-la a 20 minutos. A ferramenta, a fita, que você fornece ao seu novo distribuidor lhe dá uma razão válida para manter a apresentação organizada, sem interrupção a cada 2 minutos. A apresentação gravada também sairá mais organizada. Se tivesse de responder a uma só pergunta durante a apresentação, isso seria o equivalente a abrir a caixa de Pandora. Logo que começa a pular de um lado para outro, você perderá a continuidade da sua apresentação. Se o candidato mostrar hesitação, indeciso se poderá ou não conduzir o negócio, diga-lhe simplesmente o seguinte: antes de tomar sua decisão final, por que não vem à nossa sessão semanal de treinamento para ver como treinamos nosso pessoal? O objetivo dessa sessão semanal de treinamento é de ensinar a seus distribuidores como reunir-se com um amigo, tomando um café, e lhe fazer uma exposição de 20 minutos sobre sua companhia, produtos e plano de marketing. A sessão inteira não deve durar mais de 1 hora. Ao contrário da reunião de apresentação de oportunidades, na sessão semanal de treinamento você dirige a conversa para os distribuidores, e não para os convidados. Já notou como uma conversa se torna mais convincente quando a ouve e não quando ela é dirigida diretamente a você? Enquanto você ensina aos seus distribuidores como eles devem apresentar a empresa, os produtos e o plano de marketing, seus convidados também estão sendo treinados. O resultado líquido desse estilo de ensino é que agora você tem 19 distribuidores que estão mais bem preparados para compartilhar a oportunidade com outros, e 3 convidados que se envolvem porque podem se ver conduzindo o negócio. Uma única pessoa pode ser treinadora de uma cidade inteira, de modo que você não precisa nunca projetar a ideia de que alguém teria de dirigir-se sozinho a um grupo para ter sucesso. É da mais alta importância reunir seus distribuidores pelo menos uma vez por semana. Lembra-se da apresentação num guardanapo N08, que trata das sessões de chiado. Você precisa manter juntos seus pedaços de lenha para promover a energia necessária, de modo a habilitar seus distribuidores a serem mais eficazes quando se dirigirem aos amigos. Não há necessidade de gastar muito dinheiro para conseguir um local de reuniões. Há inúmeros restaurantes que possuem uma sala nos fundos ou lateral que você poderia usar sem custo adicional. Simplesmente procure o gerente e lhe explique que faz parte de um grupo de pessoas que gostariam de reunir-se ali semanalmente. Comece a reunião às 20 e tudo acabará por volta das 21h30. Convide o pessoal para chegar mais cedo, entre 18h30 e 19h, a fim de jantar antes da reunião. O gerente não precisa contratar pessoal extra.
uma vez que os pedidos podem ser despachados à medida que as pessoas chegam. Além do mais, se os garçons ficarem ocupados demais, você não se preocupará querendo um serviço rápido. O dono, gerente do restaurante ficará satisfeito com esse arranjo, e os garçons, também. Finalmente, lembre ao pessoal que deixe generosas gorjetas. Esse arranjo não deve lhe custar nada além do preço das refeições e as gorjetas habituais. Os distribuidores que não quiserem jantar deverão chegar por volta das 19h45. Determinamos que esse tipo de arranjo é muito conveniente para que seus distribuidores convidem outras pessoas. Você pode mesmo oferecer-se para pagar o jantar ou o café do convidado. Uma vez tenham registrados como distribuidores, cada um paga o seu. Não há mal nenhum em convidar qualquer pessoa para a reunião de treinamento, mesmo que ela não tenha assistido à sua apresentação de 20 minutos. Ela haverá enquanto o instrutor estiver ensinando aos distribuidores como apresentá-la. Ao fazer os convites, enfatize com os convidados que eles comparecerão a uma sessão de treinamento, e não a uma reunião de apresentação de oportunidades. Eles saberão das oportunidades durante o treinamento. Anotações.